Desde o início do cristianismo, há mais de 2000 anos, os mais diversos e fantásticos objetos ligados a santos, mártires ou ao próprio Cristo passaram a ser guardados pela religião cristã. Acredite se quiser, até partes de corpos são conservadas até hoje, santificadas pela Igreja Católica. Considerados relíquias, esses objetos sagrados são protegidos e venerados em alguns dos principais templos da Igreja Católica, com histórias que desafiam o tempo e a lógica, mesmo que não possam ser explicados pela ciência convencional. Vamos juntos conhecer agora 11 das principais e mais fascinantes relíquias do catolicismo. A cabeça de São João Batista. A cabeça de São João Batista, religioso que batizou Cristo, é uma das relíquias mais veneradas e misteriosas do cristianismo, carregando séculos de devoção, lendas e disputas religiosas. Entre os inúmeros relatos sobre seu real paradeiro, 4 locais são apresentados como guardiões da verdadeira cabeça do profeta. Desses, o mais conhecido é a Catedral de Amiens, no norte da França, cuja construção começou no século XI. Desde o início, a relíquia ocupou um lugar central na religião cristã, atraindo peregrinos de toda a Europa medieval. A veneração da cabeça estava ligada não só à memória de João Batista, o precursor de Cristo, mas ao imaginário cristão da intercessão e proteção divina. Durante a Idade Média, os fiéis acreditavam que estar próximo à relíquia poderia trazer curas milagrosas, proteção contra doenças e até mesmo avisos sobre acontecimentos futuros. E a Catedral de Amiens organizava procissões solenes e festividades específicas em datas relacionadas ao santo. No contexto da Quarta Cruzada, a relíquia de Amiens teria sido introduzida como parte de um movimento de legitimação da autoridade eclesiástica, reforçando a ligação entre fé, poder e símbolos visíveis. Afinal, preservar uma parte tão importante da história cristã ajudaria a fortalecer a própria religião. O relicário que hoje protege a cabeça, construída no século XIX, substituiu versões anteriores que se deterioraram ou foram saqueadas, mas a importância simbólica permanece intacta. Outras cabeças atribuídas a João Batista encontram-se em Roma, Munique e Damasco. Em Roma, a igreja de São Silvestre abriga uma cabeça que, de acordo com a tradição, foi trazida da Terra Santa por cavaleiros e clérigos durante os séculos XII e XIII, também nas Cruzadas. Esse culto romano incluía cerimônias privadas para membros do clero e da nobreza. Munique, por sua vez, apresenta outra versão da cabeça em seu museu, enquanto Damasco guarda a relíquia em um espaço muçulmano, a Mesquita dos Omíadas, pois assim como Jesus, João Batista é considerado um profeta no islamismo. Além das tradições ligadas aos locais de veneração, as cabeças de João Batista são também objeto de estudos históricos e artísticos. Historiadores analisam registros de procissões, documentos e crônicas de viajantes para reconstruir o percurso dessas relíquias. A língua e a mandíbula de Santo Antônio de Pádua. A língua e a mandíbula de Santo Antônio de Pádua são relíquias que fascinam e intrigam pela sua preservação e pelo simbolismo que carregam. Santo Antônio, nascido em Lisboa e posteriormente conhecido mundialmente pelo seu ministério em Pádua, na Itália, ficou famoso por sua capacidade de pregar para grandes multidões, com capacidade de converter até os corações mais duros. A tradição conta que ele foi apelidado de Martelo dos Hereges, justamente pela eficácia de sua palavra, que unia persuasão, carisma e erudição. A língua do santo, encontrada incorrupta após a exumação de seu corpo, se tornou símbolo desse dom da comunicação.
e a mandíbula preservada junto à língua reforça essa representação, lembrando aos fiéis que Santo Antônio falava com autoridade divina. As relíquias estão guardadas na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, um local que rapidamente se tornou centro de peregrinação. A basílica em si é uma extraordinária obra da arquitetura sacra, cuja construção começou pouco depois da morte do santo, no século XIII. Ao longo do tempo, o edifício foi enriquecido com capelas, altares e relicários de ouro e cristal projetados. O culto às relíquias de Santo Antônio não se limita à devoção silenciosa. Cerimônias solenes, procissões pelas ruas de Pádua e rituais especiais ainda são realizados em datas significativas para a Igreja, transformando a presença das relíquias em um evento coletivo e espiritual. Em pinturas e esculturas medievais, a língua incorrupta de Santo Antônio é frequentemente simbolizada por livros abertos, pergaminhos ou gestos eloquentes, reforçando a ligação entre o corpo físico e sua função pedagógica. Além disso, a preservação da língua e da mandíbula desafia explicações naturais. O fenômeno da incorruptibilidade sempre foi interpretado dentro da Igreja como sinal de santidade. O cérebro de São João Bosco. O cérebro de São João Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, é outra relíquia impressionante. Dom Bosco nasceu no início do século XIX, em 1815, em Castelnuovo d'Asti, na Itália. Em um período de grandes transformações sociais e econômicas que trouxeram consigo pobreza, exploração e desigualdades. Desde jovem, Dom Bosco demonstrou uma profunda sensibilidade para com as crianças mais vulneráveis, desenvolvendo métodos pedagógicos inovadores que buscavam educar, proteger e nutrir espiritualmente os jovens que se encontravam à margem da sociedade. A preservação de seu cérebro é vista como um símbolo de sua inteligência e atividade pedagógica. A relíquia é exposta na Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim, na Itália, construída sob a orientação do próprio Dom Bosco e dedicada à proteção materna da Virgem Maria sobre a juventude. O cérebro de Dom Bosco foi exumado e preservado com extremo cuidado, colocado em uma urna de vidro que permite aos visitantes contemplar, de forma silenciosa, a materialidade de uma mente que mudou a vida de milhares de jovens. Em 2017, aconteceu um grande susto. O órgão foi roubado, deixando os fiéis em pânico, mas a polícia italiana o encontrou poucos dias depois, escondido no armário de um ladrão que aparentemente não compreendeu o valor sagrado do objeto. A relíquia permaneceu protegida sem que seu relicário tivesse sido violado, felizmente. O sangue de São Januário. O sangue de São Januário, conhecido na Itália como San Gennaro, é uma das relíquias mais enigmáticas do cristianismo, venerada há séculos na Catedral de Nápoles. Januário foi bispo da comuna de Benevento no século III, em um período marcado por intensa perseguição aos cristãos pelo Império Romano, sob o governo de imperadores como Diocleciano. A história de sua vida é cercada de mistério, pois os registros são escassos, o que abre espaço para lendas e interpretações. O que se sabe é que São Januário sofreu o martírio por sua fé, e sua morte violenta logo se transformou em um símbolo de resistência espiritual e coragem inabalável diante da opressão. O que torna essa relíquia única é o fenômeno conhecido como a liquefação do sangue de São Januário. Contido em 2 ampolas de vidro, o sangue, que normalmente se apresenta seco, supostamente se transforma em líquido em ocasiões específicas, tradicionalmente associadas a datas religiosas importantes para a cidade de Nápoles.
Milhares de fiéis se reúnem para testemunhar o acontecimento em um ritual carregado de expectativa, devoção e mistério. Enquanto devotos acreditam no milagre como um sinal divino, céticos questionam o fenômeno, dado o caráter sagrado e inacessível das ampolas para testes laboratoriais. Mas todos concordam. É incrível. Ao longo dos séculos, o fenômeno foi registrado de forma minuciosa por historiadores, cronistas e religiosos, destacando a persistência da fé mesmo em períodos de instabilidade política e social. Diversos estudiosos, incluindo alquimistas e cientistas medievais, buscaram compreender se a liquefação poderia ter explicações naturais, químicas ou ritualísticas. Alguns levantaram a hipótese de preparações alquímicas usadas em processos secretos, enquanto outros sugeriram efeitos físicos relacionados à temperatura ou à composição do sangue. No entanto, nenhuma teoria conseguiu eliminar a aura de mistério que envolve a relíquia. O culto ao sangue de São Januário também está ligado a um conjunto de crenças sobre proteção e intercessão divina. Durante os séculos, a liquefação foi interpretada como um sinal de bons presságios para a cidade e seus habitantes. A crença era que, se o sangue não se liquefizesse, um desastre ou calamidade poderia estar prestes a ocorrer, reforçando a sensação de vigilância constante e a necessidade de devoção contínua. O coração de Santa Teresa de Ávila. O coração de Santa Teresa de Ávila repousa na cidade de Alba de Tormes, na Espanha, um dos mais fascinantes objetos da religião cristã. Santa Teresa, grande mística do século XVI, fundadora das Carmelitas Descalças, é reconhecida por sua intensa vida espiritual, marcada pela dedicação absoluta à reforma da ordem carmelita. O fascínio pela relíquia também se mistura com a vida de Teresa como escritora e mística. Seus textos sobre oração contemplativa, união com Deus e disciplina espiritual continuam a ser estudados e seguidos até hoje. O coração preservado funciona, de certo modo, como uma extensão física de seus ensinamentos. O relicário do coração é riquíssimo, trabalhado em prata e cristais, com incrustações barrocas. O vidro permite que os fiéis vejam o coração em seu interior, preservado de forma surpreendente. O coração está marcado por cicatrizes visíveis e uma perfuração, que os carmelitas acreditam corresponder ao momento descrito pela própria Teresa em suas visões místicas, o episódio conhecido como transverberação do coração, quando ela afirmou ter sido ferida por um anjo com uma lança de fogo. Segundo os relatos, durante a autópsia, o coração foi encontrado incorrupto, com uma ferida inexplicável. Desde então, o relicário foi mantido sob rigoroso cuidado, passando por períodos de tensão histórica, incluindo uma tentativa de roubo durante a invasão napoleônica. Hoje, o relicário está exposto em uma capela lateral, especialmente dedicada à santa, cercado por velas e flores deixados por peregrinos. Ao lado há também o braço direito e uma mão de Santa Teresa. O braço de São Francisco Xavier. O braço direito de São Francisco Xavier, preservado na Igreja do Jesus, em Roma, carrega a memória de um missionário que atravessou oceanos e culturas para propagar a fé cristã. O santo foi cofundador da Ordem Jesuíta no século XVI e dedicou sua vida a levar a religião a regiões tão diversas quanto a Índia, o Japão e as ilhas da Indonésia. O braço, removido e conservado como relíquia, é testemunho físico de uma devoção inabalável, uma ligação direta com a figura histórica cuja energia missionária marcou o catolicismo global. A preservação desse braço reflete práticas rigorosas de conservação e o respeito profundo
que se deposita sobre relíquias consideradas vitais para a tradição cristã. Durante séculos, peregrinos viajaram longas distâncias até Roma para venerar São Francisco Xavier, acreditando que o contato com sua relíquia pode interceder em suas vidas, conceder bênçãos e fortalecer a fé. O corpo de São Silvano. O corpo incorrupto de São Silvano de Gaza, preservado em Dubrovnik, na Croácia, revela outro tipo de mistério da eternidade divina. São Silvano, cujo corpo permanece em estado incorrupto, se tornou símbolo de pureza e santidade, desafiando o entendimento da mortalidade e do tempo. Segundo os registros hagiográficos, Silvano viveu no século IV, em uma época de intensa perseguição aos cristãos. Silvano era bispo de Gaza, uma das comunidades cristãs mais antigas do Oriente Médio, e ganhou destaque por seu zelo pastoral e pela coragem com que defendia a fé diante das autoridades romanas. Por volta do ano 310 d.C., ele foi preso e condenado à morte por se recusar a adorar os deuses pagãos e por continuar pregando o cristianismo. De acordo com as crônicas, sua execução foi particularmente brutal. Ele teria sido decapitado junto de outros 39 companheiros de fé. Com o passar dos séculos, o corpo de São Silvano desapareceu das fontes históricas, até reaparecer misteriosamente na Idade Média, quando suas relíquias foram transferidas para a Europa. Há registros de que o corpo foi doado por autoridades eclesiásticas orientais a uma comunidade cristã do Adriático e acabou chegando a Dubrovnik, onde permanece até hoje. O que mais chama a atenção é que o corpo de São Silvano está quase intacto, com a cabeça costurada ao corpo, possivelmente após a decapitação, e apresenta uma coloração escura, mas sem sinais de decomposição natural. Ele é exibido em um caixão de vidro dentro de uma capela lateral, trajando vestes episcopais ornamentadas e com uma expressão serena. Os exames realizados ao longo do século XX confirmam que se trata de um corpo muito antigo, mas nunca conseguiram explicar totalmente o seu grau de conservação. A Igreja, por sua vez, mantém a relíquia como um testemunho de fé e santidade. Agora, após relíquias ligadas aos santos cristãos, iremos passar às famosas e sagradas relíquias de Cristo. Entre as relíquias cuja autenticidade ainda é debatida, mas que exercem influência simbólica, estão algumas ligadas diretamente a Jesus. Vamos conhecer algumas delas. O Santo Lenho. Os controversos fragmentos da cruz de Cristo são conservados em Roma e cada pedaço de madeira é envolto em mistério e reverência, representando um elo físico com o momento central da fé cristã, a crucificação de Jesus. É um dos artefatos mais sagrados de toda a Igreja, preservados e respeitados. A origem do culto ao Santo Lenho remonta ao século IV, mais precisamente ao reinado do imperador Constantino o Grande e à ação de sua mãe Santa Helena, uma das figuras mais importantes da história cristã. Constantino foi o primeiro imperador de Roma a se converter ao cristianismo, tornando a fé em Jesus a religião oficial dos romanos. Em uma peregrinação à Terra Santa por volta do ano 326 d.C., Helena teria mandado escavar o local tradicional da crucificação. E ali, segundo as crônicas de Eusébio e outros historiadores da época, encontrou 3 cruzes que seriam as de Cristo e dos 2 ladrões crucificados ao lado dele, conforme relatam os evangelhos. Para identificar qual delas teria sido a verdadeira cruz de Jesus, Helena teria colocado as 3 sobre uma mulher gravemente enferma. Quando tocada por uma das cruzes, ela foi curada instantaneamente, o que foi interpretado como sinal divino.
Assim, a cruz de Cristo foi reconhecida e levada a Roma como uma das maiores descobertas da cristandade. A partir desse momento, pequenos fragmentos da cruz foram repartidos e distribuídos a igrejas do mundo inteiro. O principal relicário que guarda parte do Santo Lenho está na Basílica de Santa Croce, em Jerusalém, em Roma, um templo fundado pela própria Helena, que, segundo a tradição, trouxe da Terra Santa não só pedaços da cruz, mas também um prego da crucificação e a inscrição INRI, que teria sido fixada sobre a cabeça de Cristo. Durante a Idade Média, as relíquias do Santo Lenho se multiplicaram por toda a Europa, sendo levadas a cidades como Paris, Veneza, Bruxelas e Constantinopla. Algumas foram doadas a monarcas e cavaleiros cruzados, outras foram guardadas em mosteiros, catedrais e relicários de ouro e cristal. Esse grande número de fragmentos, porém, levantou questionamentos, especialmente a partir da Reforma Protestante, quando críticos afirmavam, ironicamente, que se todos os pedaços fossem reunidos, seria possível reconstruir várias cruzes inteiras. A Igreja Católica, por sua vez, nunca se pronunciou oficialmente sobre a autenticidade de cada fragmento, mas reconhece o valor espiritual do Santo Lenho como símbolo da paixão de Cristo e da fé dos fiéis ao longo dos séculos. Atualmente, os fragmentos do Santo Lenho mais reverenciados estão em Santa Croce, em Jerusalém, Roma, Notre-Dame de Paris, em processo de restauração após o incêndio, o Mosteiro de Santo Turíbio de Liébana, na Espanha, e a Catedral de Florença. Os relicários que os abrigam costumam ser peças de arte sacra de valor incalculável, cruzes de ouro incrustadas de pedras preciosas e vidro cristalino, permitindo aos peregrinos ver o pedaço de madeira escura em seu interior. A lança de Longino. Também conhecida como a lança que teria perfurado o corpo de Cristo, ou lança do destino, essa relíquia é preservada na Basílica de São Pedro sob guarda da Santa Sé. A relíquia é cercada de mitos, histórias e tradições que se entrelaçam com a própria história do Vaticano e da Igreja Católica. São Longino, no Brasil popularmente conhecido como São Longuinho, é uma figura que habita a fronteira entre a história e a tradição cristã, sendo lembrado como o soldado romano que perfurou Jesus com uma lança durante a crucificação. O gesto, segundo o Evangelho de João, fez jorrar sangue e água do corpo de Cristo. A partir desse ato, o soldado passou a ocupar um lugar simbólico e poderoso na espiritualidade cristã, como aquele que viu e creu diante do mistério da cruz. De acordo com a tradição, Longino era centurião do exército romano destacado na Judéia. O nome Longino não aparece nos evangelhos canônicos, mas foi atribuído posteriormente a partir da palavra grega lonche, que significa lança. Ele seria, portanto, aquele da lança. Após o golpe que confirmou a morte de Jesus, o Evangelho relata que o centurião exclamou: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." Esse testemunho vindo de um soldado romano tornou-se um marco de conversão. Posteriormente, Longino teria sido martirizado por sua fé, provavelmente na Capadócia, atual Turquia, por volta do século I. Foi decapitado por ordem das autoridades romanas e suas relíquias teriam se espalhado pela Europa ao longo dos séculos. A lança é exibida somente em ocasiões especiais, mantida sob grandes cuidados e é objeto de diversas lendas. Muitos dizem que a lança garante ao portador a vitória em qualquer batalha, e até mesmo os nazistas acreditavam no poder da lança. O que é verdade e o que não é, permanece objeto de discussão e mistério. O Santo Sudário de Turim.
Conservado na Catedral de São João Batista em Turim, na Itália, o Santo Sudário é, talvez, a relíquia mais controversa e debatida de todas. Ele é um lençol de linho que traz impressa a imagem de um homem crucificado, com ferimentos compatíveis com os descritos nos Evangelhos sobre a paixão de Cristo, e é venerado há séculos como possível lençol que envolveu o corpo de Jesus após sua crucificação. Cientistas, historiadores e teólogos ao longo dos séculos tentaram compreender sua origem, técnicas de preservação e a veracidade da imagem impressa no tecido, mas nada conseguiu dissipar o mistério do sudário. A história documentada do sudário começa por volta de 1353 na cidade de Liré, na França, quando um cavaleiro apresentou-o publicamente como uma relíquia sagrada. Desde então, ele passou por incêndios, restaurações e inúmeras análises. A primeira grande polêmica surgiu logo nos anos seguintes à sua aparição. O bispo local escreveu ao Papa afirmando que a peça seria uma pintura medieval e não um verdadeiro sudário, o que levou Roma a tratá-lo com cautela desde aquela época. A devoção popular, porém, cresceu. O lençol foi transferido à Casa de Saboia, depois à Itália, e desde o século XVI está em Turim. Em 1898, um fato inesperado reavivou o debate. O fotógrafo Secondo Pia tirou a primeira fotografia oficial do sudário e, ao revelar o negativo, percebeu que a imagem impressa no pano se comportava como um negativo fotográfico perfeito, sugerindo detalhes anatômicos e tridimensionais impossíveis de serem reproduzidos por técnicas conhecidas na Idade Média. A descoberta provocou fascínio mundial. Cientistas, teólogos e curiosos começaram a tentar explicar como aquela imagem teria se formado. Alguns defendiam que o tecido fora queimado por radiação no momento da ressurreição de Cristo. Outros diziam que era uma pintura, um decalque, ou até o resultado de uma reação química natural entre um corpo e o linho. Em 1988, veio o teste mais aguardado. O Vaticano autorizou a datação por carbono 14, conduzida por laboratórios em Oxford, Zurique e Tucson. O resultado foi chocante para os fiéis. Os exames indicaram que o tecido datava entre 1260 e 1390 d.C., ou seja, muito posterior à época de Jesus. A manchete se espalhou pelo mundo. O sudário seria uma falsificação medieval. Desde então, outros cientistas têm contestado o teste de 1988. Alguns afirmam que a amostra analisada foi retirada de uma área remendada após um incêndio de 1532, o que teria contaminado os resultados. Outros argumentam que radiação, oxidação e contaminação por fungos e pólen alteram a composição do tecido. Pesquisadores independentes também descobriram pólens de plantas típicas da região de Jerusalém e traços de sangue humano do tipo AB, compatíveis com amostras encontradas em outras relíquias antigas do Oriente Médio. O Vaticano mantém uma posição prudente e neutra. A Igreja não reconhece oficialmente o sudário como a mortalha de Cristo, mas o considera um ícone de devoção, uma imagem que ajuda os fiéis a refletirem sobre a paixão de Cristo. O Papa João Paulo II afirmou em 1998: o sudário é um desafio à inteligência, não é um objeto de fé, mas um espelho do Evangelho. Após o famoso teste, o sudário foi exibido poucas vezes, geralmente em momentos de crise mundial, como durante a pandemia de Covid, quando o arcebispo de Turim transmitiu em 2020 uma exibição virtual vista por milhões. O véu de Verônica. Preservado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a última relíquia de nossa lista é outro exemplo de algo que fascina pela história que carrega e por suas polêmicas.
Segundo a tradição, Verônica teria enxugado o rosto de Jesus durante a caminhada para o Calvário, e o véu teria ficado marcado com a imagem do rosto do Salvador. A imagem é ainda usada em representações da paixão de Cristo pelo mundo. O nome Verônica, segundo alguns estudiosos, deriva de vera icon, que em latim significa ícone verdadeiro, o que reforçaria o papel da peça como verdadeira imagem de Cristo. Os registros confiáveis da relíquia são escassos até a Idade Média. Há menções de uma imagem venerada em Roma a partir do século XIII. Em 1207, o Papa Inocêncio III teria promovido a relíquia com uma procissão e concedido indulgências, elevando o objeto ao nível de grande atração para peregrinos. A relíquia teria passado por eventos dramáticos, como o saque de Roma em 1527, quando algumas fontes sugerem que o véu original desapareceu. Em anos posteriores, versões da relíquia apareceram em outros locais, por exemplo, num mosteiro em Manopello, na Itália, onde um tecido muito fino tem sido venerado como possível véu de Verônica. Do ponto de vista científico e histórico, há várias dúvidas. Não existe documentação contínua que comprove a origem da relíquia. Alguns estudos apontam que parte das imagens associadas ao véu podem ser mais tardias ou cópias de tradição mais antiga. Embora seja venerado e reconhecido como parte da tradição de relíquias cristãs, a Igreja Católica não exige a aceitação de sua autenticidade como condição de fé. O véu no Vaticano é exibido aos fiéis em liturgias extraordinárias, como no Domingo da Quaresma. E você conhecia algumas dessas relíquias? Qual a sua opinião sobre a veracidade delas? E qual você achou mais interessante? Comente. E até a próxima!